Simone, boa noite, que bom te ver. Boa noite, que bom te ver Alegria. também. Uma Eu alegria. estava com saudade de você, que às vezes a gente trabalha juntos, né? E é um privilégio para mim trabalhar com gente tão legal assim. E você é uma dessas pessoas que me dá uma satisfação no trabalho, né? E aí bateu saudade. Aí eu te liguei esses dias. E aí, Simone, como é que você tá e tal? Aí me veio, pô, vou chamar para uma live. A gente já conversa e conversa com as pessoas também, né? Sim, Uma alegria. Grato por ter aceitado o convite. eu que agradeço. É uma alegria também ter você como amigo de Hellinger, mas também nas nossas viagens, né? Nas nossas diversões. Eu dei uma foto para o Sami divulgar, a gente lá na Alemanha, de touquinha, com frio. Você não pôs essa, Sami, no banner de divulgação da nossa live? A gente pode postar depois. Sim, a gente se diverte muito. É uma equipe muito gostosa, né, Sami? Da Hellinger. Muito legal. Além de todo o aprendizado, né, todo o conhecimento nos cursos da Hellinger, a turma, a equipe que está junto, assim, realmente é de grande valor. Sami, Muito legal. eu nunca me esqueço. A primeira vez que você subiu no palco lá na Alemanha para falar do seu trabalho aqui no Brasil e com o Bert Hellinger atrás. Eu falei, meu Deus, esse homem tem que ter muita coragem para fazer isso. Mas como você já tinha coragem também para fazer tudo que você fazia já, né, aqui na Justiça Brasileira, então eu sempre te agradeço pela sua força, pela sua coragem, por seguir, né, a sua missão sem titubear, né? Eu sempre vejo você sentindo realmente o que é importante fazer, né, na sua área como juiz, no curso de Direito Sistêmico, com os advogados, né, o seu respeito por todas essas classes. E foi fantástico aquele dia, porque eu falei, meu Deus, conta o que você sentiu, Sami, rapidinho aí. Aquele dia que o Bert te chamou e falou, fala aí para todo mundo o que você está fazendo, e ele atrás de você, imagina, falar de constelação com ele atrás. Aquelas coisas que eu não sei se é coragem ou se é falta de noção, mas tem coisa na vida que a vida chama e a gente tem que fazer, né? Se sente chamado, assim, mas eu estava bem nervoso, estava bem tenso, né? A ponto de dizer seja o que Deus quiser. E na hora eu tive que improvisar um tanto. Algumas coisas que eu tinha planejado não saíram exatamente conforme os planos. E isso foi bom, né? A gente saber se soltar na mão de algo maior, isso às vezes facilita. Isso tem a ver com o nosso momento hoje também. E eu acho que essa postura está me facilitando lidar com as coisas também, sabe? Porque o planejamento é uma coisa boa, mas a gente não pode se fixar no planejamento. Existe uma variável muito maior e tem planos superiores aos nossos também. Sim. Então, quando o Bert me chamou, eu não tinha outro jeito, eu tinha que seguir. E deu tudo certo. Foi um momento muito importante. Sim, foi mesmo. Muito legal. Foi mesmo. E está sendo um momento importante esse tema que você trouxe também. Então, é um tema que eu amo falar. Então, obrigada. Pois é um tema que no momento também está palpitante, né? Como eu estava falando enquanto você entrava, porque está tendo um aumento de casos de crises conjugais, né? De casos de violência doméstica, o que é esperado, né? Pelo momento que nós estamos vivendo. As pessoas sem opção, tendo que conviver dentro de casa e analisando a própria vida, né? Refletindo e tomando decisões e às vezes sem poder fazê-las de imediato. Então os relacionamentos continuam algo muito em pauta, né? E esse tema da separação é algo importante da gente considerar, mesmo para quem está casado, mesmo para fortalecer o casamento. São coisas que as pessoas às vezes acham que a separação é uma fuga, né? Acha que vai escapar.
E não é bem assim, né? A separação não acontece assim, uma pessoa decide de uma hora para outra e pronto, passa para a próxima. Existe algo que permanece, que precisa ser trabalhado, né? O relacionamento, principalmente para quem tem filhos, né? Principalmente para quem tem filhos, o relacionamento continua nos filhos. E se não for bem trabalhado, aquela vontade dos pais de quererem se livrar um do outro vai deixar um emaranhamento para os filhos. Eles vão sofrer as consequências disso. E às vezes a pessoa, quando está na crise, ela não pensa nesse fator, né? E é algo também importante de se considerar. Sim, quando a gente está... Então, sim, ia te passar a palavra mesmo para você falar alguma coisa a respeito disso. Assim, quando a gente está na dor, né? E quando a gente traz à tona tudo aquilo que a gente mais teme ver, né? Porque durante um relacionamento, né, de amor e que envolve dor, né? Então, quando o Bert Hellinger sempre disse isso, né, que a pessoa tem que entender que o amor dói, né? Então, quando a gente sabe que o amor dói, saber lidar com a dor do amor é que pode nos trazer um pouco mais de consciência para o que fazer com essa dor, né? Porque numa separação vem a dor da nossa infância, né? Quando nosso pai não deu aquele presente para a gente, frustrou, não foi assistir a gente lá no teatro da escola, né? Quando nosso pai, de repente, ou a nossa mãe, um dia disse: olha, não gosto do seu corpo, porque seu corpo é esquisito, é feio, é isso, é aquilo, né? Então, um homem e uma mulher, de repente, ouvem esses motivos da separação como uma criança, né, que se sentiu extremamente rejeitada quando uma mãe diz: olha, seu corpo é esquisito, filha, né, ou filho, né, ou o pai bate no filho, né, ou bate na filha. Então, uma vez até constelei uma mulher, né, que sofria violência doméstica, e apareceu que o pai dela espancava muito ela. Então, ela vivia essa relação com o marido como se fosse a relação dela com o pai, era uma forma de amor. Então, as pessoas, ela nem achava ruim. As pessoas falavam: imagina, mas seu marido te bate. Ela falou: mas para mim, óbvio que dói, eu brigo na hora, mas está tudo bem. Então, é a forma que ela tinha aprendido quando ela era criança. Então, as dores da nossa infância, elas surgem, né, em alguns momentos específicos da vida, mas principalmente nos relacionamentos afetivos, né? Então, tudo aquilo que a nossa criança ferida ainda não olhou, de alguma forma olha através dessas relações. E a separação, quando a gente tem a oportunidade de olhar para ela, a gente vê a separação como se algo separasse mesmo, né? Mas os vínculos nunca acabam, né, Sam? Ainda mais para quem tem filhos, né? Então não existe de fato essa separação de alma, né? Existe uma separação física que possivelmente pode ser feita com amor, né? Eu tive 2 separações já, e as minhas 2 separações foram feitas com bastante consciência e amor. Graças a Deus eu me dou muito bem com esses 2 relacionamentos de casamento que eu tive. E foram extremamente enriquecedoras, né? Então, é isso. E os dois se encontram, né? Isso, desde Freud já explicava isso aí, né? Que o homem procura na mulher a sua mãe, né? E a mulher procura no homem o seu pai. E aí, quando o casal se apaixona, existe toda uma expectativa de que o outro vai suprir aquele vazio, aquilo que falta, né, a cada um. E aí, com o tempo, as pessoas percebem com quem elas realmente estão e que não corresponde à expectativa, não corresponde àquela imagem que as pessoas formavam. E aí tem que lidar com a realidade. É aí que o amor começa, né? A paixão termina, que a paixão é aquela ilusão. Eu costumo dizer que paixão, assim, as pessoas estão... Parece que está no céu, né? No sonho. Aí pá e chão.
Aí pé no chão é a realidade, começa uma nova relação. E aí não é fácil, né, lidar com a pessoa como ela é, com essa realidade. E às vezes a pessoa se separa e se ela não tiver preparada para olhar para a realidade, a tendência é que ela arrume um outro relacionamento, ainda olhando, procurando inconscientemente a mesma coisa que lhe faltava antes, né? O homem muitas vezes, aquela mulher não satisfez porque não substituiu a mãe dele. Nenhuma mulher vai substituir. Se ele continuar procurando a mãe dele, ele vai encontrar outra mulher e vai se frustrar de novo. E vice-versa, né? Com a mulher acontece a mesma coisa. Então, eu digo assim, o casamento é um grande aprendizado, porque uma pessoa sozinha, ela não tem oportunidade de identificar as crises no relacionamento não se apresentam e ela não tem a oportunidade de trabalhar o seu próprio desenvolvimento, né? De se autoconhecer também. Para mim, relacionamento é o canal assim, para a gente aprender mesmo sobre o ser humano. Então, casamento é uma grande escola nesse sentido. E quando surge a separação, no meu caso, quando eu me separei, eu aprendi muito durante o casamento. E durante a separação, eu acho que aprendi mais ainda. Porque na separação existe um desafio de ter que resolver as coisas. No casamento, a pessoa ainda pode ir empurrando com a barriga. Na separação, aí tem as questões relativas aos filhos, é preciso encontrar o amor que existe, né? Que foi construído, mas às vezes o amor fica soterrado por aqueles sentimentos de mágoa, de ressentimento, de dor. São sentimentos que encobrem a dor, né? Como o Bert fala, os sentimentos secundários, raiva, e lidar com essa mesma dinâmica no outro, é um grande aprendizado. Como é que você tem aprendido isso aí? Como é que é isso para você? Eu vejo muitas vezes que as pessoas, para se separarem, para ser mais fácil se separar, elas preferem sentir raiva. Porque realmente se separar amando, você tem que ter muita maturidade, né? No meu primeiro casamento, quando eu fui fazer o meu divórcio, nós fomos juntos, eu e o meu primeiro marido. E daí o juiz, eram férias forenses, né? Mas o juiz que estava lá falou assim, saiu assim, Sami, da sala, falou, vocês dois vieram juntos? Eu falei, sim. Ah, então pode entrar. Daí ele falou, nossa, mas vocês se dão tão bem, para que vocês vão se separar? Né? Porque as pessoas são acostumadas que para separar tem que acabar o amor, tem que ter raiva e tem que ter um motivo. O motivo né? No meu caso, eu falei o amor de casal acabou. Quando eu falei isso na minha casa, na época minha mãe falou assim para mim, mas isso é motivo? Vocês se dão tão bem, isso é motivo para terminar um relacionamento? E eu falei, bom, mas então se não é esse o motivo, qual seria um outro motivo, né? Então as pessoas estão acostumadas a provocar o outro, inclusive, para ter um motivo de raiva para que isso aconteça. Porque se separar com amor dói demais. Então, às vezes, provoca uma traição, provoca enganar de alguma forma financeiramente, provoca uma discussão com o filho, provoca uma violência, né? Porque suportar a felicidade, se nós temos os nossos pais que não foram felizes no casamento, os nossos avós, nossos bisavós, se nós tivermos, né, os nossos pais tiveram relacionamentos anteriores e que tiveram esses fracassos, né, e a relação dos nossos pais começou em cima desses fracassos de outros relacionamentos, então como eu posso suportar ser feliz com alguém? Então, às vezes, eu quero me separar simplesmente porque eu estou sendo fiel à minha mãe, que não foi feliz no casamento, a primeira noiva do meu pai, que ficou esperando que esse casamento acontecesse e não durou muito. Então,
esses motivos ocultos que a constelação traz, né, Sam, e o seu trabalho, quando você vai fazer, né, uma audiência, enfim, as suas palestras, o quanto esse oculto atua para que a gente sinta raiva, para que a gente entre com processo, para que a gente brigue pela guarda, para que a gente realmente lute, porque a gente não consegue separar amando. A dor é muito grande. E pior, às vezes a gente nem consegue ficar com a pessoa porque a gente está muito emaranhado. Nós não nos damos a chance de sermos felizes num relacionamento afetivo, não é? É bem isso. E é importante quando a gente dá conta por que as pessoas sentem tanta raiva, né? E a raiva, em geral, é um substituto para a dor que a pessoa está sentindo. É mais fácil sentir raiva, porque pela raiva se pode atribuir a culpa ao outro, ou até buscar se culpar. É uma forma de distribuir, vamos distribuir culpa aí, porque está tudo errado, não era para ter sido desse jeito, né? Mas por que se sente tanta dor? Sente dor porque existiu amor. Está diretamente relacionado. Por isso que é tão importante, como a gente faz na constelação, né? Uma das frases-chave para trabalhar em casos de separação é que cada um diga ao outro, eu olho para sua dor. Ou só de reconhecer, em mim, para mim foi difícil, doeu muito em mim. No momento em que eu reconheço que doeu muito em mim, eu já tiro o foco das culpas. Eu não estou dizendo que é culpa de um, que é culpa do outro. Doeu em mim. Se doeu, é porque para mim era importante. Então, existe amor. E aí a conversa já toma outro rumo. Quando as pessoas estão raivosas, discutindo, brigando, esse é um caminho que eu costumo fazer na audiência. É procurar que cada uma reconheça o que doeu em si, porque se doeu em mim é porque foi difícil, é porque o relacionamento é algo importante para mim. Nisso eu já estou reconhecendo a importância do outro, né? E quando tem filhos, existe um passo além disso, de reconhecer a dor, mas reconhecer a grande importância que a minha ex teve na minha vida. Porque ela me deu, assim, eu recebi a vida dos meus pais pela ordem, né? Em primeiro lugar, coisa mais importante da vida é a própria vida, que eu recebi dos pais. E talvez depois deles, quem me deu mais tenha sido minha ex-mulher, que me deu meus 4 filhos. Se eu reconheço isso para mim coloca ela num lugar assim muito especial. O resto é resto, assim, as desavenças, as dificuldades, aquela parte que não deu certo é muito pequena diante da grandeza que tem os meus filhos na minha vida e da importância que teve esse casamento. E eu vejo que isso é comum nos casais. As pessoas tendem a deixar essa parte tão importante, tão maravilhosa, tão valiosa que teve um relacionamento, as pessoas tendem a deixar em segundo plano, porque o mais importante é discutir os problemas. Mas é muito importante dar o devido valor para cada coisa. Então, em primeiro lugar, está essa grandiosidade da importância que o outro teve na minha vida. Em segundo lugar, a gente discute o que precisar em termos de partilha de bens, de quem vai ficar com os filhos, de pensão. Aí já é cada coisa no seu lugar. Aí fica mais claro e fica muito mais fácil de se trabalhar nesse campo. Sim, e reconhecer também, né, que aquilo que aparentemente está levando os dois a essa separação, não existe 80% de um, 20% do outro, né? Porque geralmente quem pede a separação, né, já sente como se fosse o que aguentou mais, né? E daí começa esse jogo de culpa, né? Essas frases que você falou são maravilhosas. Tem uma das frases que eu também gosto bastante, que é que eu te amei tanto e isso ainda dói demais. Porque eu vejo muita gente, Sam, inclusive, adoecer com câncer, porque não consegue reconhecer que ainda ama aquele relacionamento.
Porque quando a pessoa fala, puxa, eu tô separada há 10 anos e faz 10 anos que eu falo mal dessa pessoa. Faz 10 anos que eu só falo mal dessa pessoa. Eu não fui para um outro relacionamento ainda. Né? E daí a pessoa adoece porque ela tá magoada, porque ela não consegue falar essa frase. Sabe? Eu te amo tanto e isso ainda me dói demais. Quando ela consegue, porque às vezes você vai conversar com a pessoa, ela fala, não, mas eu não amo mais essa pessoa. Ela fica meia hora falando mal da pessoa. Ou seja, ela ainda ama essa pessoa. E isso não é uma vergonha, mas reconhecer que ainda existe um amor e que esse amor ainda dói é uma das formas também da pessoa conseguir sair dessa... olhar para uma outra pessoa, partir para um novo amor, para uma nova... com tudo que isso foi de bom, teve de bom, partir. Então, quando as pessoas estão nesse jogo de, ó, vamos separar por causa de você, porque você bebe, porque você trai, porque você não traz dinheiro para dentro de casa, ou porque você não fala comigo, ou porque a relação sexual é ruim, a gente ainda agir como crianças, que a gente não assume a nossa parte de responsabilidade. E o que nós temos que aprender com ter um alcoólatra como parceiro, ter uma pessoa com dificuldade financeira como parceiro, ter uma pessoa que de repente é viciado em jogo, ou ter alguém que de repente não é carinhoso ou não quer sexo. O que de fato representa isso para mim? Qual é a minha parte nisso, né? Porque que eu atraí uma pessoa assim, né? Então eu já vi, Sami, várias mulheres, principalmente mulheres, né? Eu sinto que mais as mulheres fazem isso, e eu não estou falando mal das mulheres, mas quando as mulheres saem, elas não conseguem enxergar, né, essa parte maior, elas acabam prejudicando de alguma forma, né, com a alienação parental, que você pode falar mais que eu. Eu não sei, eu vejo mais, pelo menos nas constelações, aparecem mais as mulheres fazendo isso do que os homens. E isso é um alerta para as mulheres, isso não é uma crítica, gente, nenhuma culpa. Mas por quê? Porque ela acha que ela fez tudo para a relação. E o que não deu certo foi por causa do parceiro. E não é assim. Sempre é 50%, 50% do que deu certo e do que deu errado. E do que eu preciso aprender tendo uma pessoa assim ao meu lado, né? O que eu preciso olhar quando eu atrair alguém assim. Né? Isso também é uma postura madura, né, Sandro? Isso tem a ver com o que o Bert Hellinger fala, que numa separação, qualquer procura de quem tem culpa de quê, tudo isso não leva a nada. Que só tem um caminho, é reconhecer que não deu certo e os dois chorarem juntos pelo fim de algo importante. O resto é perda de tempo, né? Faz parte de um ciclo natural das pessoas, assim como o luto, né? Faz parte, a fase de negação, a fase de revolta, de querer atribuir a culpa ao outro, aí se fazer de vítima, aí tem a fase de se culpar e ficar arrasado, porque, nossa, como é que eu pude estragar com tudo? Tudo isso é natural, passar esse ciclo. Mas a solução, o bom encaminhamento vem quando os dois se dispõem a chorar por não ter dado certo. Porque existem razões maiores do que a nossa razão pode compreender. A gente tem um limite na compreensão das coisas, porque se aconteceu desse jeito é porque não poderia ter sido diferente, porque é a compreensão dos dois, são as pessoas como elas são, né? E não adianta ficar pensando, poxa, se tivesse feito diferente, se eu não tivesse errado naquilo lá, se eu não tivesse sido tão exigente, se eu não tivesse dado aquela mancada, se ela não tivesse aprontado aquilo, tudo isso só enfraquece. E olhar para a dor realmente do término é algo muito curativo, muito importante. Acabou, eu tive minha parcela de responsabilidade e agora eu fico com essa minha parcela, eu assumo para mim e deixo a do outro com o outro, né? E se os dois podem se olhar e dizer isso, também é um movimento típico, né, que a gente aprende com as constelações, com Bert Hellinger. Isso
gera uma dor, né? A gente chora, é emocionante, assim, mas acabou. E aí, depois que chora pelo término, isso viabiliza, abre caminho para algo novo. Até se for para reatar o mesmo casal. Porque se for para começar de novo, tem que começar de novo. Porque enquanto ficar acertando as contas, ah, não, você teve culpa de 60%, eu tive culpa de 40%, ficar num toma lá da cá, e revanche, e vingança, sem chance, não tem chance de dar certo. Tem que se permitir um novo começo, seja junto ou não, né? E buscar também uma clareza sobre se é isso que se quer, se a pessoa quer continuar junto ou não. Porque, às vezes, com todo esse processo que a gente vive com a separação, mesmo com toda a dor, tudo que a gente não queria era se separar, mas depois de um tempo a gente percebe que foi melhor assim, que não podia ter sido diferente, que a gente tem que seguir em frente. Né? Claro, com cada um, né? Cada um tem a sua vida e para muitos dá certo. Uma boa separação que permite um recomeço no próprio casal. Mas esse luto é importante para se permitir começar de novo. E também o momento de separar, né, Sami? Porque muitos casais já estão separados dentro de casa há muito tempo. Os filhos, né, se colocam ali ansiosos, sentindo que tem alguma coisa errada acontecendo, está acontecendo alguma coisa que não é errado, mas tem alguma coisa que não está harmônico. E daí os pais usam a frase: não, mas a gente não se separa por causa de vocês. Né? E eu já vi várias vezes o Bert falando: isso é mentira. Vocês não se separam porque vocês não querem se separar. Então, quando os pais, né, resolvem também olhar com respeito para essa separação, conseguem fazer essa separação desse jeito que você falou, vivenciando a dor de que acabou e de que acabou o casamento, mas o amor vai continuar, né? Que essa frase eu acho ela muito bonita. O casamento pode acabar, mas a amizade, o respeito, o companheirismo, o torcer um pelo outro, né? Hoje a gente vê muitos casais que já estão com outras mulheres, já têm até outros filhos e maridos, e depois fazem a festa das crianças, todo mundo tá junto, e tá tudo bem, né? Então, isso é possível acontecer. Agora, quando os casais ficam nessa pressão e nesse jogo, e ainda dizem aos filhos, às vezes não dizem, mas uns dizem, né? Ah, por causa de vocês a gente não vai se separar. Isso causa também um trauma bastante grande nas crianças, né, Sam? E os filhos sentem, né? Mesmo que não se diga, os filhos sentem. Pelo vínculo sistêmico que os filhos têm com os pais, eles captam os desequilíbrios ocultos dos pais, os filhos captam. Então, realmente é um grande engano, né? Os pais acharem que ficando juntos por causa dos filhos, eles estão atendendo os filhos. Porque os filhos sentem o peso disso e se culpam, né? Se culpam pela infelicidade dos pais. Eu vi passar aqui na tela uma pergunta já há algum tempo. Alguém falou assim, que quando o sexo acaba, isso sinaliza o final de uma fase, o final de um ciclo, né? Eu vi que isso provocou algumas respostas e é interessante isso também como sinal, né? Porque um casal entre homem e mulher é saudável que o sexo faça parte, né, do relacionamento. Isso alimenta, alimenta o casamento. E quando não há sexo, muitas vezes é um sinal de que a relação não é de casal. Né? E é aí que as pessoas muitas vezes podem se amar, mas por conta de algum emaranhamento, não estão se amando como um casal. Por exemplo, se um está ocupando o lugar de pai do outro, né? A pessoa cuida do outro, dá muito mais do que o outro pode retribuir, né? Ou o homem que cuida da mulher como se fosse filha, ou a mulher que cuida do homem como se fosse filho, quer ficar corrigindo, quer ficar consertando o homem, essa postura típica de mãe, né? Ou o homem quer ficar sustentando, controlando, como se fosse o pai, cada um com suas características, mas isso é um sinal
de que eles não estão se vendo como casal internamente, né? Claro que isso é uma dinâmica oculta, mas quando isso acontece, também não tem como ter sexo, porque seria um incesto, né? Então, sim, a falta de sexo é um sinal. Prestem atenção, né? É algo para se olhar. Será que a posição está equilibrada? E aí, se for possível fazer um trabalho para se reconhecer quem é que está... Normalmente, os dois estão enganados, né? O emaranhamento não é de um só. Os dois se atraem, os dois se encaixaram de alguma forma. Só que, em vez de se encaixar assim, se encaixaram assim, né? E entram numa... E acomodam. E não dá para dizer que não tem amor. Às vezes tem muito amor. Só que como casal, uma hora eclode uma crise, né? Que é natural, porque se não estão equilibrados como casal, né? Sim, E Sami, aí? isso que você falou é fenomenal. Nossa, Sami, você vai ajudar muito casal com essa sua fala agora, hein? Eu já vi também, Sami, muitas situações onde, até num atendimento agora que eu fiz, recente, a pessoa falou que quando ela se casou, a parte sexual acabou. E daí o marido também estava com dificuldade ela queria engravidar e foi fazer exames e ele não estava com dificuldade de engravidar. O problema, nesse caso, estava aí. E daí foi mostrado numa dinâmica oculta que ela, quando ela era criança, a dinâmica dela era buscar o pai, que o pai estava por aí com outras mulheres, a mãe pedia para ela ir buscar o pai, que estava traindo a mãe, e daí ela começou a olhar o sexo e a virilidade do pai como algo extremamente perigoso, né? Então, um homem viril é perigoso. Então saiu uma frase para ela que foi: você castrou o seu marido. O seu medo de que depois de casado ele fosse fazer isso, assim como o seu pai começou a fazer com a sua mãe, era tão grande que você castrou ele em todos os níveis, né? Na sexualidade, na virilidade dele, para ele ser pai. Então, libera, aceita a virilidade do seu pai, do jeito que era, né? A libido da sua mãe, da forma como era ou não era, né? Isso é uma questão deles, que eles precisavam olhar, né? Com toda essa coisa moral ainda da sexualidade religiosa, né? De que sexo pode, desse jeito não pode. Então, imagina como é que ficam, né, essas pessoas que se relacionam sexualmente se você não pode, você não aceita quem foi seu pai na virilidade dele, quem foi sua mãe na libido dela. Como você pega seu feminino e vai ser feminina para o seu marido, e como esse homem pode ser um homem viril para você, porque se ele for viril para você, ele pode ser para outras mulheres. Né? Então, foi muito bonito ela conseguir enxergar isso. Muito interessante isso também. E assim como esse vínculo, porque no casal, quando alguém está olhando para os próprios pais, ele de alguma forma está sendo infantil, né? E aí para o casal poder ter uma vida própria, eles precisam de um certo distanciamento em relação às próprias famílias de origem, né? Porque para se permitir criar uma nova família e serem grandes, eles não podem continuar naquela lealdade típica do filhinho em relação aos pais. E para isso é preciso estar muito bem resolvido em relação aos pais, sem cobrança, sem julgamentos. Quando eu percebo que meus pais me deram tudo, que foi maravilhoso o jeito que foi, não foi perfeito, hein? Longe disso. Mas isso me libera para eu também olhar para os meus filhos sem esperar que eles sejam perfeitos, porque nessa imperfeição, quando a gente olha com amor para a imperfeição, poxa, minha casa era uma bagunça, um não respeitava o outro, tinha esse problema, mas deu certo, foi assim, né? Aí eu já fico, poxa, se deu certo assim, teve um preço, tudo tem um preço, né? Qualquer família, quem é que cresceu numa família perfeita? O Bert Hellinger fala, né, que devemos agradecer a imperfeição dos nossos pais, porque é graças a essas imperfeições que a gente cresce
que a gente se fortalece. E a gente também não exige a perfeição em relação aos nossos filhos. Porque se eu for muito exigente em relação aos nossos filhos, aí eu não vou confiar na minha mulher, nem na mãe deles, né? Porque não está perfeito. Às vezes os pais brigam na justiça pela guarda dos filhos e começam a entrar numas picuinhas, cada um atacando o outro porque não está cuidando direito da alimentação, porque não está cuidando direito da lição da escola, porque deixou com piolho. Essas coisas que, na verdade, acontecem em todas as casas. Imagina que situação, que coisa horrível, uma casa perfeita, em que os pais em que não tem uma bagunça, não tem um problema. Tá, né? E aí, se as pessoas percebem, peraí, não é perfeito, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? Aí já solta um pouco e a gente pode trabalhar para ser melhor. Só que para as crianças é muito melhor se eu aprovo a imperfeição da mãe deles. E se ela aprova a minha imperfeição. Aí tá, então estamos juntos nessa imperfeição, né? A dela é diferente da minha, mas aí os filhos se tranquilizam. É impressionante como os filhos se tranquilizam se os pais param de ficar cobrando que um ao outro, né? Que cada um seja perfeito. Nossa, Porque os fantástico. filhos estão no meio disso, né? Sim. O Osho Na separação tem os filhos. O Osho falava que todos os santos são chatos. E é verdade, né, Sami? Porque daí não é a vida como ela é mesmo, né? Então a pessoa está vivendo uma falsa perfeição. É lógico que a gente pode, né, fazer, a gente faz muitas coisas para que as coisas melhorem, né? Mas a perfeição nesse plano é uma exigência absurda, né? Então, uma outra coisa que me veio, Sami, quando você estava falando sobre separação, que eu vejo que muitas pessoas às vezes se separam e voltam para a casa dos pais, né? E falam, mas é porque meus pais vão me apoiar financeiramente, mas é porque meus pais... minha mãe mora sozinha, então fica mais fácil, ela cuida do filho, e daí... Né? E quando a gente olha mesmo, né, os emaranhamentos, muita gente está ainda completamente indisponível para um casamento. Na verdade, ela volta para a casa dos pais, ou porque ela ainda espera algo da mãe, ou espera algo do pai, ou de alguma forma o pai ou a mãe, ou os dois, querem morrer, né? E a pessoa, às vezes, quer voltar para a casa dos pais para mantê-los vivos, né? Ou os pais brigam demais e o pai agride a mãe e aquela brigaiada, e o filho ainda tem uma visão infantil dessa relação e acha que se ele voltar para casa ele vai defender a mãe ainda, ou vai defender o pai, e fica ainda nesse casamento dos pais, num triângulo amoroso com os pais, achando que isso é que vai salvar. Então as pessoas também têm que ficar muito atentas se elas querem separar, porque no fundo elas querem voltar para a casa dos pais, né? Ou como crianças, ou para salvar a vida dos pais, ou porque ainda falta algum movimento. Me veio isso para falar também. Interessante. E essa necessidade de voltar para a casa dos pais provavelmente não veio depois da separação, né? É algo que a pessoa já se sentia precisando cuidar dos pais, precisando salvar os pais, precisando mediar alguma questão dos pais, né? É o filho que se sente pai dos seus pais ou mãe dos seus pais, e ele não está no lugar dele, na verdade, né? E por conta dessa dinâmica, pode ter sido criada a crise no casamento, porque se ele está ocupado em cuidar dos pais internamente, querendo salvar os pais, ele não está presente como filho, porque o filho não precisa cuidar dos pais. O filho pode cuidar da própria vida, né? Quando fica adulto, ele não cabe mais a ele ficar resolvendo as coisas dos pais, a não ser quando os pais são velhinhos, quando precisa, né? Mas os pais são adultos, então o filho tem que ir para a própria vida, e aí se ele tiver nessa condição, ele não vai ter esse movimento de querer voltar para casa dos pais. Ele vai estar preparado para
formar sua própria família, cuidar do seu próprio casamento, olhar para os seus próprios filhos. Então, é um sinalizador importante, isso que você falou. Sim, já vi também situações onde pessoas falaram: ah, eu saí com uma pessoa uma noite, daí eu engravidei, mas essa pessoa nunca quis assumir a criança. Você vê, estou abandonada, essa pessoa não quer de jeito nenhum assumir o meu filho. E daí, mas quem cuida do seu filho? Ah, minha mãe. Sua mãe já perdeu algum filho? Já teve algum aborto? Já teve. Então é como se sacrificasse esse neto ou esse filho, né? Então ela já teve uma relação com alguém que não ia ficar, não ia morar junto, não ia se casar, não ia sair da casa da mãe, para que esse filho então entrasse ou entre no lugar, substituindo alguém morto, um aborto, até um aborto oculto, né? Então, isso também eu vejo que acontece bastante. E a pessoa fala: ah, eu não acho ninguém, não sei o que acontece na minha vida, eu não encontro nunca ninguém. E aí, surge a crise, né? A pessoa está nos emaranhamentos e tal, e aí tem que separar. Aí tem que resolver com os filhos, né? A questão da guarda compartilhada. Muita gente critica a guarda compartilhada. Acha que é uma forma de não pagar pensão, acha que força a barra e tal, né? Eu tenho observado o seguinte, Simone, que a guarda compartilhada é a forma de se olhar para os filhos. Não é o mais fácil para os pais. É a necessidade dos filhos. E aí quem é que tem que cuidar de quem, né? Porque se os pais optarem pela forma mais fácil, eu não quero ter contato com a pessoa. Muitas vezes na audiência as pessoas estão lá discutindo e falam: bom, como é que vocês vão organizar a guarda para ambos poderem conviver com os filhos? Não, a gente não se fala. Tem que ser guarda unilateral porque é mais fácil, porque a gente não se fala. Gente, isso é coisa de criança. É criança que fala: eu estou de mal, não quero falar. Essa coisa de... Pais não têm esse direito em relação aos filhos. Porque senão, se os pais se comportarem como crianças, os filhos é que vão ficar sem pais. E que vão determinar, né? Os filhos vão pagar o preço dessa atitude. Como é que faz para os pais serem adultos? É a lição de casa. A gente não está conseguindo se comunicar direito, mas precisa buscar se comunicar e viabilizar a guarda compartilhada, porque isso é o certo. Né? Eu vejo a guarda compartilhada como um objetivo em prol do bem-estar dos filhos. Que os filhos tenham um trânsito livre entre os pais, que os filhos não sintam que isso é um problema. Se os filhos sentirem que é um problema, que a mãe tem algum problema dos filhos estarem com o pai, ou o pai tem algum problema deles estarem com a mãe, os filhos vão pagar o preço disso. E se os pais se acomodarem e não quiserem resolver isso aí, e é possível resolver na maioria dos casos, né? Tem situações extremas de circunstâncias graves, né? De doenças graves, de envolvimento com criminalidade, coisas que não tem como deixar os filhos em um determinado ambiente. Às vezes isso acontece, mas é uma minoria. A maioria dos casos que eu vejo é um pai bom e uma mãe boa, ambos imperfeitos, ambos com seus problemas, né? Mas bons, assim, normais, como as pessoas são, né? E querendo discutir quem que é melhor e quem que é pior e quem fica com o filho. E fica essa competição de quem é melhor pai ou quem é melhor mãe, né? Às vezes a mulher fala: eu não confio no meu marido, porque às vezes ele esquece que a criança tem que escovar o dente antes de dormir. Então, como é que pode uma criança dormir um dia sem escovar o dente, né? Não pode. Então, ele não é um bom pai por causa disso. E vice-versa, né? Às vezes o pai fala: não, a mãe não é uma boa mãe, porque ela fica pegando no pé da criança o tempo inteiro, a criança precisa ter tempo para brincar, não precisa só fazer lição de casa, e nem só ter dever de casa, e ter um monte de curso para fazer. Então, é interessante ver que cada família, né, traz uma religião, uma cultura, uma forma de enxergar a vida que só complementa, né, agrega, né, o que às vezes um segura de um lado, o outro solta do outro, e isso é bom para a criança, que a criança consiga amar nos pais e enxergar os pais como eles são e amar aquilo que às vezes para a criança ela pode dizer: isso aqui na minha mãe, quando eu crescer,
não quero muito isso aqui desse jeito da minha mãe, não. Mas é o jeito da minha mãe, né? E o pai também, né? Olha para o pai e fala, meu pai, essas coisas eu posso, quando eu crescer, falar, não, isso aqui para mim não é bom. Mas não criticar e nem achar que, né, eu sou melhor do que o outro como pai ou como mãe. Isso é bem importante, porque existe uma competição, né? Às vezes a mãe fala, ai, como é que pode? Eu que dei a luz, eu que fiquei grávida, eu mereço mais amor do que seu pai, né? Às vezes existe essa competição que é até infantil, né, Sandra? É. E a dinâmica que acontece, né, de que aquilo que é rejeitado é aquilo que o filho acaba sentindo falta e vai buscar e desenvolve mais, né? Isso é um segredo para o casal lidar bem com os filhos, é saber que o que ele rejeita, o que o pai rejeita na mãe, os filhos vão procurar honrar. O que a mãe rejeita no pai, os filhos vão procurar honrar. Os filhos não admitem a exclusão, não admitem que o julgamento em relação a um ou outro. Então, se eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu e do que a mãe deles, eu tenho essa esperança que nossos filhos... eu acredito na evolução da espécie, sabe? Eu acho que se a gente fizer o nosso trabalho direitinho, os filhos podem ser melhores. Eles podem não ter que passar pelos mesmos problemas que nós passamos. É claro que eles vão ter outros, né? Porque enquanto está na Terra, tem dessas coisas. Mas que eles possam estar um pouquinho adiante, seguir adiante na evolução mesmo, né? E para isso é preciso primeiro olhar para os pais, né? Os pais precisam se olhar e se reconhecer e dizer sim, como diz o Bert, dizer sim para cada um como é. Porque aí os filhos se sentem também liberados para poder dizer sim para os pais como são. Eles não ficam desgastando energia, rejeitando os pais, né? Eu não tenho total poder sobre como meus filhos vão se dar com a mãe deles, nem de como eles vão se dar comigo. Existe uma responsabilidade dela nisso, existe a responsabilidade deles, né? Todo mundo tem que sobrar um pouquinho de... Não pode estar tudo resolvido na infância. Se não cresce, não vai ter trabalho para terapeuta, não vai ter constelação, como é que fica, né? Tem que ter alguma coisa para resolver. Mas eu posso facilitar, vendo com bons olhos as circunstâncias, as dificuldades, né, que minhas e da mãe deles. E assim eles também vão ver isso com tranquilidade, não vão precisar se preocupar com isso. Vai fazer parte da vida deles de uma forma mais natural, e aí sim eles podem ser livres para fazer escolhas, porque a pessoa só é livre para fazer escolhas se está claro o que ela tem, quem ela é, esse trabalho de autoconhecimento. Se ficar uma rejeição oculta, os filhos vão ali, vão buscar justamente aquilo que está oculto, porque faz parte deles também. E aí, como é que eles vão seguir em frente se eles ficarem conectados com essa rejeição, né? Sim, tem aquela frase que é tão bonita também, né? Quando um pai ou uma mãe olham para o filho, né? E fala, quando eu vejo você, eu vejo o seu pai e isso me alegra, né? Quando eu vejo você, eu vejo sua mãe e isso me alegra, né? Então, ao invés de olhar e falar assim, nossa, você se parece muito com seu pai, né? Ou então, você se parece muito com a sua mãe, né? Então, eu aprendi muito com o Bert isso. Inclusive, olhar no espelho, se alguém disser para mim, nossa, você é igual a sua mãe, eu falo, obrigado, sou igual a minha mãe. Nossa, você é igual ao seu pai. Obrigada, sou igual ao meu pai. Né? Fico feliz por ser igual ao meu pai, fico feliz por ser igual à minha mãe. Assim, os filhos têm que se sentir felizes também. Fico feliz de ser igual ao meu pai, feliz de ser igual à minha mãe. Que bom, né? Que conhecer o pai e a mãe. Aqueles que às vezes ainda nem conheceram os pais, né, Sami? Tem gente que nunca nem viu os pais. Esses dias estava conversando com uma pessoa, uma mãe, cujo filho não conviveu nada com o pai. Se separaram durante a gravidez e o pai não quer saber, não aparece, né, na vida do filho. E existe uma dor nisso, né? E o pai era violento, tinha uma série de problemas que ela mesma rejeitava o pai. Mas isso a incomodava, né? E aí eu lembrei ela da importância dele na vida dela. Que ela deu um grande presente, que é o filho dela. Ele é um filho maravilhoso. É um bom menino, sabe? Ele mesmo, se a mãe não vir problema
do pai dele ser do jeito que é, ele não vai nem saber que tem problema, porque ele é um bom menino. E isso pode ser visto com bons olhos também, com gratidão, né? Apesar, o que é mais importante? É o que ele não deu ou o que ele deu? Mesmo que ele só tenha dado o filho. Nossa, só o filho. É algo muito importante que ele deu. E muitas vezes o pai se afasta também. Isso não é claro de se enxergar, mas às vezes ele se afasta com dor e com amor também. Ele se afasta porque, em casos de pais muito problemáticos, pessoas que sofrem com alguma doença psiquiátrica ou circunstâncias difíceis na vida, às vezes ele não quer atrapalhar. Ele percebe que ele atrapalha, ele percebe que ele faz mal. E aí ele fala, olha, tá mais fácil para você, Às vezes ele não fala, né? Ele simplesmente se afasta, ele some. E é um julgamento achar que ele faz isso porque ele é mau. Às vezes ele está fazendo isso por amor e às vezes ele paga um preço alto por isso. Ele sente a dor por isso, mas ele faz isso por amor ao filho. Porque reconhece, porque percebe que o filho pode ser mais feliz estando com a mãe ou estando com o pai, com alguém que tenha mais equilíbrio, né? Isso nós podemos olhar com bons olhos também. Isso facilita até a aproximação dele ou dela. Quando a gente olha e agradece por ele ser como ele é. Afinal, ele a fez ser mãe, né? Que presente também para ela ter essa oportunidade de ser mãe. E às vezes ele faz isso por proteção mesmo, né? Ele faz isso por proteção ao filho, proteção a ela. E é muito bonito mesmo ver tudo isso. No fundo, a gente vê, né, Sami, que tudo tem amor. E isso é que é lindo. É lindo. A gente muda o olhar e o significado de um mesmo ato, né? Ah, ele abandonou o filho. E às vezes às vezes não tem nada a ver. Às vezes para ele foi um ato de amor assim, ele precisou dar o máximo para ele conseguir abrir mão, né? E às vezes ele não abriu mão, não. Internamente ele sabe que ele é o pai, mas ele faz isso por amor, né? Como você falou. Simone, a gente está chegando ao final. Pois é. O tempo passou voando, tá tão legal conversar com você. Tô adorando. Também tô adorando, Sami. Nem vi o tempo passar. Foi muito, muito bom. E o pessoal parece que está gostando também, que tem tantas mensagens aqui que eu não consegui acompanhar. Mas vamos falar umas palavras finais aqui, então. O que você quer falar aí para a gente concluir? Sami, quero agradecer a você. Nossa, esse seu trabalho maravilhoso, né? Como é gostoso te ouvir. Quando eu te ouço, eu ainda aprendo mais, né? Porque a constelação parece que ela é um movimento que ainda se amplia, né? Dentro de nós, a gente vai sentindo e vai ampliando. E eu quero agradecer a todas as pessoas conectadas e que nessa época a que a gente consiga olhar com amor. Eu fiz um exercício, né? E eu acho importante a gente fazer exercício, principalmente os casais. Se os casais conseguirem se olhar durante 15 minutos, Sami, se olhar nos olhos em silêncio durante 15 minutos, isso pode ser uma cura profunda para ambos. É isso que eu queria deixar de mensagem. Quero agradecer muito essa live, Sami. Obrigada mesmo, adorei. Beleza. Então, espera aí. Simone, sou um admirador seu, sou fã, viu? Muito grato por aceitar meu convite, saudades dos nossos encontros, grato a todos que nos acompanharam, eu vi que tivemos uma audiência bem legal, pessoas interessadas, eu estou achando que talvez a gente tenha que fazer outra para dar continuidade, viu? A hora que você quiser. Então, valeu, muito grato a todos que nos acompanharam, obrigado, Simone. Espero que todos fiquem bem, com amor, tranquilidade, paciência, porque estamos vivendo um momento importante, Sim. que seja bem aproveitado, tá bom? Tá. Então, fiquem com Deus, fica com Deus, Simone, valeu, obrigada. Viu? Obrigada, beijão pra você. Adoro você, obrigada. Saudade, até mais. Tchau, tchau, boa noite a todos. Tchau, gente, boa noite.